Senhor Secretário de Estado, bem-vindo a este Fórum do Alto Tâmega e Barroso. Começou a sua intervenção neste segundo fórum, precisamente, que reúne esta temática de importância maior para o território e também para Portugal. Começou a sua intervenção por falar de futuro, de preocupação 2050. Podemos falar de um turismo que passa obrigatoriamente pela sustentabilidade. Seguramente que sim, acho que é um tema que nos deve preocupar. O turismo é cada vez mais e sempre a deslocação de pessoas de um lugar para o outro. E nós hoje recebemos pessoas do mundo inteiro, 31 milhões de pessoas que recebemos em 2024. Estas 31 milhões de pessoas de todo o mundo olham para Portugal como, de facto, um caso de sucesso, muito alavancado naquilo que são os seus ativos estratégicos, o clima e a luz, a natureza, a biodiversidade, o património, a cultura, a gastronomia, a saúde e bem-estar, mas muito também naquilo que é a capacidade que o país vai ter que ter para continuar este caminho de crescimento, este caminho da consolidação do crescimento, que é olhar para os seus recursos, olhar para a pegada que estes turistas trazem para o nosso país e de alguma forma garantir que não vamos esmagar aquilo que são os recursos que temos disponíveis. E por isso é um compromisso, podemos crescer na tal sustentabilidade, a tal ideia que também transmiti aqui ao Congresso, aqui a este encontro, de que estamos a usar um país, um mundo, um planeta que pedimos emprestado aos nossos filhos, esta ideia de que estamos a usar algo que vai ser preciso pelas gerações vindouras. E isso é visível, porque hoje recursos como os recursos hídricos são finitos, outros recursos são finitos, portanto nós precisamos dar aquilo que é a capacidade de carga de utilização, que eu diria razoável, desejável, para não pormos em causa, para não pormos em risco este crescimento que o país tem. Porque depois temos o outro lado, o lado B, que é o lado da vantagem, é o lado da capacidade de gerarmos receitas, é o lado de podermos criar melhores condições de vida para as pessoas, para as nossas comunidades, podemos dar mais equipamentos, podemos dar melhorias, podemos até no final da linha fazer com que elas possam viver melhor. Este viver melhor tem muito a ver com o compromisso sobre a sustentabilidade. Esta questão de sustentabilidade, por exemplo, o Alto Sâmega e Barroso tem uma parte considerável do Parque Nacional Peneda Gerês. As limitações são enormes e consideráveis. Como é que se consegue fazer este equilíbrio quando queremos ter um turismo de qualidade, de natureza, mas quando os próprios locais têm estas restrições que acabam por dificultar também, não só, mas também a fixação de jovens Hum, nos territórios? Temos que ser criativos e bom senso. O bom senso significa termos a capacidade da razoabilidade daquilo que é a utilização destes recursos e, nomeadamente, destes territórios. O que significa que podemos e devemos ter planos e modelos de gestão que permitam que a fruição não seja impedida, mas que a fruição também não seja galopante, na ideia de que estamos a sobrecarregar aquilo que pode muito bem ser uma distribuição espacial das visitas. Nós estamos a falar numa região que tem 5, 6 municípios, esta região do Barroso e Altâmega, o que significa que nós podemos criar condições de distribuição espacial e distribuição dos fluxos turísticos para que eles não estejam todos ao mesmo tempo no mesmo sítio. Se o fizermos, se descomprimirmos, se tirarmos essa carga sobre aquilo que é a utilização dos recursos, nós podemos e devemos ter condições para continuar esse caminho. Para terminar, falamos de descentralização de competências, temos na saúde, na educação e no turismo. Poderia ser uma ferramenta que alavanque e que dê mais independência às autarquias locais de poderem gerir aquilo que consideram ser prioritário e mais eficaz no território. Estamos a fazê-lo, aliás, estávamos a fazê-lo, fomos agora interrompidos por esta conjuntura política nacional. Eu estou a fazer a revisão da Lei 33, a 33 é aquela que determina e dá às regiões de turismo mais competências, também mais orçamento, mais meios financeiros para poderem fazer melhor o seu trabalho. Esse é um trabalho que foi interrompido e que eu espero retomar, se tiver a confiança, obviamente, dos portugueses, para o poder fazer, mas dizia que, e do Primeiro-Ministro, que é ele, é ele que nomeia, portanto, nesta fase apenas aquilo que é uma vontade expressa de podermos fazer esse trabalho, mas dizia que a Lei 33 é uma lei que eu estava a fazer a revisão, estava a fazê-la em conjunto com as regiões de turismo, exatamente para quê? Para reforçar a capacidade local e regional de, em muitos casos até, poder libertar o Estado, poder libertar a tutela, o turismo de Portugal, em algumas das suas funções sobre o território e de alguma forma deixar que elas possam passar para a esfera regional. E dessa forma nós aproximamos também a capacidade da decisão dos decisores.
E quer acrescentar alguma coisa? Quero acrescentar que esta região tem tudo para ter sucesso. Aquilo que vi, estes empreendimentos novos, nomeadamente aqui em Chaves, equipamentos hoteleiros como a Pura Pedra e tantos outros que estão a surgir, são de facto uma matriz de uma inovação e de uma capacidade de Portugal se estar a reinventar que muitas vezes nós achávamos que estava associada às grandes marcas maduras, mas não. Hoje Portugal vale por ser um país inteiro. Obrigada. Obrigado.